Muito bem, pessoal, vamos aqui para a correção da FUVEST, tá certo? Olha o tema aqui da FUVEST, olha, vencerás pela educação, beleza? Vamos à questão 39 aqui, Era Vargas, reformas sanitárias. Vamos lá. Os glutões transformados em jardins cortados a meio pelas avenidas e pela sombra dos viadutos não há mais sapo. Nos jardins encontrareis recintos fechados com instrutoras, dentistas, educadoras sanitárias dentro. Ó, presta atenção nesses educadores sanitários, hein? São os parques infantis onde as crianças proletárias se socializam, aprendendo nos brinquedos o cooperativismo e a consciência do homem social. Vamos ao enunciado. O excerto relata alterações na paisagem urbana paulistana com a implantação de novos equipamentos que visavam, letra A, substituir o ambiente degradado e nocivo dos cortiços e vias operar por espaços públicos marcados pela flora da Mata Atlântica. Nada a ver isso aqui. Letra B, disciplinar o lazer das crianças com a introdução de noções de saúde preventiva e de atividades racionais e pedagógicas. Pessoal, essa é a resposta, hein? Vamos aqui mais uma vez o excerto. Ó. O excerto relata alterações na paisagem urbana paulistana com a implantação de novos equipamentos que visavam disciplinar o lazer das crianças com a introdução de noções de saúde preventiva e de atividades racionais e pedagógicas. Eis a resposta. Letra C. Produzir formas de ajustamento social que afastassem os jovens do ócio e dos vícios, por meio de lutas da educação profissionalizante. Nada a ver, não está falando da educação profissionalizante? Como assim? Letra D. Promover valores cristãos através da evangelização e viajar na maionese. E do assistencialismo baseado na caridade e na recreação. Nada a ver isso aqui. Letra E. Organizar um novo programa escolar voltado para as crianças proletárias, adotando pedagogias pautada no racionalismo e civismo. Não, não. Aqui da ideia da consciência do homem social. Tá bom? Ó. Tá aqui. Nada a ver. Então a resposta certa aqui é a letra B, tá bom? Aqui da ideia desse texto, ó, civilizar a nação. Na era Vargas começou a existir os ministérios da educação e da saúde, eugenia com positivismo, tá bom? Essa é a ideia. Na questão aqui 42, olha só, tá falando de sociologia, de história da arte, história, tá bom? Vamos lá. Olha aqui a fonte. Bom, olha o enunciado. No contexto histórico, o circo, olha só o contexto, hein? Vamos lá. Os espetáculos circenses organizados no final do século XVIII uniu o cômico e o dramático. O que temos no final do século XVIII? Iluminismo, ascensão da burguesia, beleza? Mais uma vez aqui repetindo. Os espetáculos circenses organizados no final do século XVIII uniu o cômico e o dramático, com historicamente a fazer outras formas de espetáculo, por meio da combinação de atuação das famílias de saltimbancos, ciganos, atores e comédia de arte. Beleza? E mesclar a pantomima, o palhaço com a acrobacia, os equilíbrios, as exibições equestres e a doma de animais em um mesmo espaço. Desde aquele momento fica visível a emergência não somente de novos modelos de espetáculo, mas também novas estruturas de organização e produção desses mesmos espetáculos, caracterizadas, vamos lá, pelas características, hein? Pela delimitação do espaço físico das apresentações, cobrança compulsória de entradas e alternância entre exibições de equilibristas, acrobatas, artistas equestres, comediantes, pantominas e representações diversas. Ou seja, vamos lá para ou seja, um espetáculo pautado na íntima mistura de expressões e artistas originais de diferentes espaços e formações. Beleza? Olha só isso aqui. Vamos ao contexto aqui. Olha o enunciado. No contexto histórico, o circo, letra A é correto, bem como outras expressões artísticas, interage e se apropria continuamente de elementos estéticos, sociais, culturais, políticos e tecnológicos da época e da sociedade em que se apresenta, revelando assim a sua contemporaneidade. Pessoal, essa é a resposta, bom? Letra B. Vamos lá. É constituído por interações que estabelece com os variados elementos que o compõem e o local de sua manifestação é similar e perene às realizações espetaculares dos séculos anteriores, nada a ver com séculos anteriores. Bom, presente no Brasil, a partir do início do século XX, promove uma ruptura do circo tradicional e início do novo circo novo,
que sim constituem elementos que antes explorados. Nada a ver. Letra C, vamos lá na letra C. Moderno. Descaracteriza o modelo encontrado nos séculos 12, no século 17 e 18 e faz emergir uma nova expressão artística que ainda há de se configurar por outro nome, diferente de circo. Nada a ver isso aqui. Bom, letra E. Tradicional. Não tinha como principal característica divertir os espectadores, haja vista a veiculação de artistas com corpos distos grotescos nos espetáculos. Nos dias atuais, reconhece essa mudança de objetivo que traz ao circo a clara representação de entretenimento e diversão a partir dos corpos virtuosos. Corpos virtuosos, nada a ver. Então a letra A aqui dá a ideia de que, batendo o contexto, a mercantilização e mais profissionalização dessa arte circense. Daí isso aqui é a ideia da letra A. Ó. Mais uma vez repetindo, hein? No contexto histórico, o circo, bem como outras formas vou repetir. No contexto histórico, o circo, bem como outras expressões artísticas, interage e se apropria continuamente de elementos estéticos, sociais, culturais, políticos e tecnológicos da época e da sociedade em que se apresenta, revelando assim a sua contemporaneidade. Vamos aqui na questão 45 aqui, ó. Bom, deixa aqui muito complicado, mas eu vou mostrar para vocês só a parte que está escrita, tá bom? Olha só, hein? Olha aqui a fonte, ó. É Pico de Mirandola, discurso sobre a dignidade do homem. Ó, a dignidade do homem. Beleza? Olha o enunciado. O enunciado já diz tudo, hein? O texto aqui é bem na formalidade no caso. Bom, elaborado em 1486, século XV, final do mesmo, na região da atual Itália, o texto do humanista Pico della Mirandola apresenta algumas características do movimento renascentista, dentre os quais, olha só o texto, hein? Um minutinho aqui, ou menos de um minuto, tá bom? Para você ter a ideia do que está escrito aqui. Porque, porque aqui já está pedindo no enunciado as características do movimento renascentista, dentre as quais, letra A ética protestante e o espírito capitalismo. Não, aqui dá a ideia de liberalismo, Max Weber, tá bom? Nada a ver com o renascimento, tá bom? Letra B. A perspectiva da evolução e do etnocentrismo. Não, aqui é evolucionismo, nada a ver. Letra C. Imortalidade do ser humano como um pilar da construção da vida terrena. Não, essa aqui é século XIX, tá bom? Dá a ideia um pouco que a ideia do Frankenstein, tá certo? Então não vai esperar do ser humano, a ideia de imortalidade do ser humano. Como assim? Vai ser uma coisa alquimia. Século XIX, tá bom? Letra D. O antropocentrismo, o antropocentrismo, pela ausência de referência divina. Não, não. Não é só uma referência, não, é um afastamento. Um afastamento da referência divina, tá bom? Não, não só a ausência. E a letra E é a correta. A autonomia do ser humano como construtor de sua própria trajetória de vida. Pessoal, eis a resposta, hein? Olha aqui o enunciado. Elaborado em 1486, na região da atual Itália, o texto do humanista Pico della Mirandola apresenta algumas características do movimento renascentista, dentre os quais a autonomia do ser humano como construtor de sua própria trajetória de vida. Eis a resposta, pessoal, letra E, na questão aqui 45. Bom, por enquanto é só, tá bom? Olha o tema aqui da FUVEST, ó. Vencerás pela educação. Se puder, se inscreve nesse canal e deixe seu like, pessoal. Valeu. Obrigado.